Muito bem, agora sim, vamos ao esporte. O torcedor do Canarinho levantou eufórico hoje, animado, porque o Ipiranga, depois do ano passado ter batido na trave, esse ano marcou o gol e se classificou. É o primeiro classificado para a final da divisão de acesso e também já está na divisão principal do ano que vem, Caliandra. Já está, e olha, ontem à noite o Ipiranga aí, podemos dizer que teve aí um primeiro tempo ao seu favor, marcou o seu primeiro gol como o Jackson, logo nos primeiros minutos de jogo, e ao longo aí dos primeiros 45 minutos dominou a partida. Teve o maior número de passes de bolas e também as maiores oportunidades de marcar o gol, só que também acabou aí barrando na defesa e também do goleiro Vandré. E já no segundo tempo, quem levou mais perigo foram os donos da casa, né? O Glória de Vacaria. E olha, o David salvou o Ipiranga no segundo tempo. Eu acho que se não fosse o David, o resultado da partida poderia ser totalmente diferente. E nas penalidades aí, o David também acabou defendendo uma das cobranças. E aí depois a cobrança do Alisson acabou batendo na trave. E ficou aí para o Fidelis converter o pênalti que deu aí o Ipiranga o retorno à elite do futebol gaúcho. Olha, a cobrança muito bem batida, tirando aquela do Lima, que deu um medinho. Mas olha, incrível o jogo do Ipiranga. O Ipiranga jogou muito bem ontem. Duas grandes camisas do futebol gaúcho, Ipiranga e Glória. Pena que só uma delas subiu para a divisão principal. E agora, Caliandra, como é que fica a situação do Ipiranga na divisão de acesso? Olha, o Ipiranga agora vai esperar o seu adversário, que vai ser conhecido no domingo. Porque o Esportivo e o Guarani de Venâncio Aires voltam a se enfrentar novamente. Então tem aí vantagem do Esportivo, que venceu o primeiro jogo por 2-1. Então aí vamos ver o que o futebol vai esperar, porque essa semana foram os resultados totalmente inversos, né? Principalmente em relação a uma competição internacional, a Champions League. Então, essa semana aí foi uma semana para mostrar que no futebol não tem nenhum favorito. Então, vamos ver aí se o Guarani vai acabar conseguindo reverter esse resultado. É a nossa Champions dos Pampas, né, Marcão? É a nossa divisão de acesso. Muito bem, muito bem. E tem coisa que só acontece na divisão de acesso, né? Tem coisas que só acontecem na divisão de acesso. Pô, então tá bom, o Ipiranga já chegou ontem de madrugada, a torcida fez a festa aqui, né? E agora, como é que funciona? O time de Erechim tem jogo quando de novo? Bom, o Ipiranga volta a entrar em campo no domingo, dia das mães, quando recebem o São José, o Zequinha, pela Série C, às 13h30 da tarde. Então, hoje aí, os jogadores devem ter aí uma pausa, né, em relação ao jogo de ontem e devem retornar aos treinos amanhã. E trouxemos como destaque aqui na matéria, Leandro, também o Fidelis, ele que marcou o gol que deu a coroação aí do Ipiranga voltar à primeira divisão, porque no ano passado era para ele ficar apenas 3 meses no Canarinho. Então ele gostou tanto do clube, tanto do ambiente, que ele decidiu ficar, permanecer. E tem uma história que ontem à noite eu estava escutando a transmissão das rádios e ele estava dando uma entrevista, ele falava que o Glória de Vacaria contratou ele, mas quando foi começar o campeonato, o time desistiu do jogador e ele foi pro Ipiranga. Que destino, hein? Muito destino. E olha, o Fidelis, né, é aquele jogador que foi capitão em alguns jogos. Então, na edição de ontem, nós trouxemos aí para ele, como ele era capitão no último jogo, ele falou do ambiente em relação a esse nervosismo, né, de enfrentar o Glória. E ele falou que o ambiente estava muito tranquilo, que os jogadores Até porque o Ipiranga tinha perdido aqui por 1-0 no primeiro jogo, né? Exatamente. Depois enfrentaram a maratona de ir para o Acre, de voltar. Então, 72 horas antes do jogo de ontem, o Ipiranga estava retornando a Erechim. O Ipiranga foi para Vacaria na tarde de anteontem. Então, assim, chegou à noite e ontem já jogou. Então, assim, tem toda essa história por trás dessa conquista do Ipiranga, desse retorno. E o Fidelis conta isso, porque ele era para ter ido pro Glória, depois ele veio para Erechim para ficar apenas 3 meses. Aí depois o Ipiranga acabou caindo para Aimoré na semifinal, né, quando perdeu por 1-0. Então, o Fidelis conta toda essa trajetória, porque ele falou que o almejo, a construção do sonho que ele teve no ano passado em relação a voltar como Canarinho para a primeira divisão foi conquistado na noite de ontem. Olha, eu tenho que falar aqui, Marcão, porque assim, ó, eu falei lá na primeira rodada do Divisão de Acesso que o Ipiranga ia cair, viu? E olha, o Ipiranga tá na final, tenho que me curvar, porque realmente um excelente trabalho, o time de Erechim ontem jogou muito bem, fez por merecer nessa vaga da final e graças também a um rapaz lá do Alagoas, que nome, hein? Olha, se o Carlão saiu do Ipiranga e deixou muitos órfãos de fãs, Jackson Gol completou esse espaço, líder da divisão de acesso e marcou um golaço ontem, né? Marcou um gol bastante surpreendente, porque ninguém esperava que o Ipiranga fosse marcar esse primeiro gol
aos 3 minutos. Então eu acho que foi esse gol que trouxe mais tranquilidade para a equipe. Porque caso esse gol fosse marcado no segundo tempo, ou mais na metade aí do primeiro tempo, eu acho que o Ipiranga ia ficar muito nervoso também. Então o Ipiranga aproveitou que a defesa ali deu mole e o Jackson aproveitou. E olha, tu falou aí em relação ao Canarinho, né? Ninguém esperava que o Canarinho fosse ressurgir dessa forma. E o meu pai, na semana passada, antes do primeiro jogo, deu o palpite que a final seria Ipiranga Esportivo. O Ipiranga já conseguiu. Vamos ver se o Esportivo aí vai carimbar a vaga. Muito bem, vamos passar. Tem mais destaques para quem tá ligado com a gente. Vamos falar do Grêmio. Ontem à noite o Grêmio confirmou a classificação para as oitavas e os tricolores comemoraram também. Olha, foi um jogo bastante decisivo, porque tanto o Grêmio quanto a Universidade estavam com 7 pontos. Então, um empate aí já poderia classificar o Grêmio, porque tinha saldo de gol melhor que o time do Universidade. Mas aí o Grêmio, jogando na arena, venceu com 2 gols. O primeiro gol aí foi marcado pelo Alisson e o segundo do Tassiano. E ontem foi um Grêmio totalmente diferente. Aquele Grêmio que a torcida queria muito ver, principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro. Então, o Renato hoje está insuportável, porque o Renato já é insuportável ao normal, e o Renato falou que ele ia classificar o Grêmio para as oitavas. Então agora o Renato tá mais insuportável do que ele já é, porque se tem uma pessoa que não é tão humilde aí em relação às suas conquistas, é o Renato. Olha, tu tá muito crítico ao Renato hoje. O pessoal vai comentar no Facebook dizendo o que tá acontecendo com a Caliandra. Mas o Renato, ele é chato, gente. Quando o Grêmio vence, ele é insuportável. Então a gente sabe disso, né? Então hoje o Renato tá mais insuportável ainda, porque o Renato falou que ele ia calar a boca de todo mundo e que ele ia levar aí o Grêmio para as oitavas de final. Muito bem. E na segunda-feira tem o sorteio que vai definir aí em relação aos adversários das oitavas de final. Então pode ter aí um Grenal se o sorteio quiser, né? Vamos lá. Tem um último destaque do Karatê. Tem sim, porque no último fim de semana a nossa atleta, a Cris Babinski, conquistou o seu hexacampeonato lá na competição do Campeonato Brasileiro, que foi realizado em Porto Alegre. Então nós trouxemos todo o destaque, porque além dela também outros atletas que fazem parte da escola que ela dá aula também conquistaram títulos. Parabéns a ela e parabéns a eles. São esses os destaques do esporte de hoje, Caliandra? São esses e voltamos amanhã. Obrigado, viu, querida?